Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Vamos gravar mais um roteiro. Este é o roteiro 29 e o assunto do roteiro é a escravidão na América Portuguesa. Então vamos falar, comentar sobre a escravidão na América Portuguesa. Muito bem. Então a escravidão no Brasil, ela inicia-se juntamente com a colonização do país, a partir de 1530, no século XVI, né, é que começa a haver uma substituição da mão de obra indígena pela mão de obra do escravizado africano, né? Então, a escravização de, de índios e de negros, né, é que marca a nossa história, né? Então, a nossa história é marcada pela escravização. E no século XVI começa a haver uma substituição da escravização do índio pela escravização do negro africano, né? Muito bem. E a escravização tanto do índio e mais precisamente do negro africano foi importante para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente a da agromanufatura açucareira nordestina, porque esta agromanufatura do açúcar concentrou-se bastante na região nordeste do país, e também na extração de metais preciosos, ouro, prata, diamantes, na região das Minas Gerais, que vai acontecer no século XVIII. Então, essa escravização do negro africano foi importante para o crescimento e desenvolvimento dessas atividades econômicas importantes no contexto da colonização do Brasil, né? Então, a agromanufatura açucareira, que era feita dos engenhos de açúcar na região Nordeste, e a mineração de diamantes, ouro e prata, exigia o trabalho de inúmeros escravizados africanos. Muito bem. Muitos escravizados vão também favorecer a existência do trabalho doméstico, né? Então, muitas famílias coloniais vão possuir um número considerado de escravos domésticos. E ainda havia os chamados escravos tigres. E por que tem esse nome, escravos tigres, né? Porque eles eram de extrema importância para o precário saneamento básico que existia na época, né? Esses escravos tigres levavam tonéis cheios de fezes das casas dos seus senhores ao local de despejo mais próximo, né? Por essa razão, muitos escravos tigres eram chamados de enfesados. Havia também os escravos de ganho. O que eram os escravos de ganho? Eram aqueles escravos que tinham uma certa confiança do seu senhor e eles circulavam pelas cidades e em centros de comércio, né, comercializando os produtos dos seus senhores, né? Havia uma certa autonomia que eles gozavam para isso. Via de regra, a relação entre senhores e escravizados era uma relação bastante tensa, né? Porque a escravidão era uma violência que se praticava contra o ser humano. Ninguém gostava de ser escravizado, né? Ninguém nasceu escravo. A pessoa foi escravizada. Então, portanto, era uma relação tensa que existia entre o senhor de escravo
e a pessoa que foi escravizada. E era muito comum resistir à escravização, né? Resistir à escravidão. Por isso que acontecia suicídios coletivos, nas senzalas, abortos que eram provocados propositadamente pelas mães escravizadas. A própria capoeira, ela vai ser empregada como resistência cultural dos escravizados africanos frente à dominação europeia. A grande maioria desses escravizados rebelava-se, revoltava-se e era castigada violentamente, daí o pelourinho ser muito utilizado para castigar publicamente esses escravos que vão servir de exemplo a outros que ousassem desafiar o poder da dominação europeia, o poder do governo português do Brasil, né? Muitos algozes desses escravizados eram de origem africana, a serviço dos seus senhores, né? Que eram utilizados pelos colonos como carrascos, né? Como as pessoas queriam castigar aqueles negros que ousaram desafiar o governo português. Outra forma bastante comum de resistência utilizada pelos escravizados era a fuga, né? E com essas fugas do cativeiro, nós vamos assistir à formação de quilombos, né? Onde residiam ex-escravizados, onde também residiam os negros alforriados, né? Que ganhavam a liberdade, e trabalhadores livres, pobres, né? Então, essas comunidades, os quilombos, eram comunidades autossuficientes, né? Que eram capazes de produzir, mesmo que ilegalmente, o necessário para a sobrevivência dos seus integrantes. O mais famoso quilombo da história do Brasil foi o quilombo de Palmares, né? Localizado na capitania de Pernambuco, onde foi um quilombo que resistiu por mais de um século às diversas tentativas de destruição de sua existência, né? E ele vai acabar virando um símbolo de resistência escrava em terras brasileiras nos tempos coloniais. Por isso que Zumbi dos Palmares, né, o chefe do quilombo dos Palmares, né, o líder da resistência escrava, a resistência dos negros escravizados contra o sistema de exploração colonial, contra a escravidão. Então, é um símbolo de resistência, né? O quilombo dos Palmares e o Zumbi dos Palmares são símbolos de resistência à escravidão brasileira, à escravidão que se praticava aqui no Brasil, em terras brasileiras, nos tempos coloniais. Agora os senhores são convidados a responder no caderno e depois enviar para o e-mail da classe. Então, primeiro, quais as atividades econômicas desenvolvidas na América Portuguesa em que a mão de obra escrava se mostrou fundamental, se mostrou importante para o desenvolvimento dessas atividades econômicas? Leiam o texto com atenção e respondam quais eram essas atividades. 2. Via de regra, como se mostrava a relação entre senhores e escravizados? Então, está no texto. O que marcava esta relação entre os senhores e os seus escravizados? Era uma relação pacífica ou não? Depois, cite as formas de resistência escrava que você encontra no texto. Então, cite é só tirar do texto e escrever as formas de resistência escrava
contra o sistema de escravidão. Muito bem, espero ter contribuído com este ensino remoto do roteiro 29. Aguardo os senhores no próximo roteiro, o roteiro 30. Tenham um pouquinho de paciência, persistam mais um pouco, porque o bimestre está acabando. Tudo vai se arranjar no tempo certo, no tempo devido. Então, é importante que os senhores continuem fazendo as atividades, enviando para o e-mail, porque logo vamos fechar a nota do 4º trimestre, e é importante os senhores, então, enviarem essas atividades para o e-mail da classe de vocês. Muito obrigado, e até o próximo roteiro, o roteiro 30, se Deus quiser. Obrigado.